Olá, meu ser, eu espero que você esteja bem aí desse lado para a gente continuar estruturas no interior das células. Então estamos vendo diferentes componentes, citoesqueleto, ribossomos, centríolos, retículo liso, rugoso, complexo de Golgi e agora na nossa continuidade, lisossomos e peroxissomos. Mas antes, clica aí no like, no joinha, clica aí, ajude, apoie o nosso projeto. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. E se você quiser ser membro do nosso canal, clica ali no Seja Membro, participe, um custo mínimo por mês para você ter acesso ao nosso material em PDF, nossas questões, tirar dúvida direto com o sócio e uma orientação para você estudar essa disciplina maravilhosa chamada Biologia. Se você está estudando aí para sua prova, seja na escola, faculdade ou Enem e vestibulares, que é o principal foco aqui do nosso canal, nós temos lisossomos com inúmeras informações pertinentes. Algumas imagens, alguns desenhos, alguns esquemas que podem aparecer na prova para você ter que identificar o que está acontecendo. Então vamos por partes. Lise significa quebra e somo significa corpo. Quando nós olhamos para esse termo aqui, somo, tinha lá ribossomo, que era um corpo de ribonucleoproteínas, que era RNA mais proteína. Aqui, esse lise, eu quero que você lembre de quebra. Quando nós olhamos para isso, quebra e somos corpo. Então, um corpo que quebra. Porque às vezes você tem que associar diretamente com a função biológica. A função biológica dos lisossomos é digestão intracelular, ou seja, a degradação de componentes que ocorrem no interior das células. Então, essa é a principal função já de cara. Agora, o que é estranho em relação à especificidade? O que a prova pode ser específica para você? No interior do lisossomo, o lisossomo é uma vesícula, assim, uma bolsinha. Vesícula é um termo que a gente usa para muitas coisas na biologia. Então imagina uma bolsinha, uma estrutura esférica arredondada. Lá dentro ela está preenchida por uma substância gelatinosa. Então a gente vai cortar essa bolsinha, lá dentro vai ter uma gosminha, uma geleca, e lá eu vou encontrar hidrolases ácidas, nucleases, proteases, lipases, carboidrases, que são enzimas. Terminou em ase, lembra? Indica uma enzima. E essas enzimas são importantes para degradar componentes, para promover a digestão. Então, o lisossomo contém no seu interior um conjunto de enzimas, chamadas de hidrolases ácidas. As enzimas que estão aqui iniciaram sua síntese lá no retículo rugoso, lembra? Retículo rugoso, a produção de enzimas, produção de proteínas. E aí tinha a vesícula de transferência, e aí passava por complexo de Golgi, e aí a gente via a formação dos lisossomos. Então o lisossomo tem uma origem a partir do complexo de Golgi, como a gente viu na aula anterior, funções do complexo de Golgi ou Golgiossomo, e uma delas é originar o lisossomo. As enzimas que estão ali no interior, hidrolases ácidas, tiveram em produção lá no retículo rugoso, estão concentradas aqui, ok? Lembra do esboço da nossa célula? Eu tirei núcleo, tirei tudo. Só deixei aqui o lisossomo. Na membrana do lisossomo tem um sistema de transportador ali de hidrogênios, como se fosse uma bomba de hidrogênio, que fica jogando, transportando o hidrogênio para o meio dentro do lisossomo, para o meio intralisossômico, ou para o que a gente vai chamar de espaço interno do lisossomo. Ali dentro você tem um acúmulo de íons H+. Isso faz com que o pH ali fique entre torno de 4,5 e 5. Eu coloquei 5. Para diferenciar do pH do citosol, que é entre 7 e 7,2. O citosol era a partezinha gelatinosa aqui, e você tem um pH em 7,2. E aqui no interior do lisossomo um pH 4,5, 5. Então isso é importante para o que nós chamamos de saúde da célula. A célula está funcionando, mantendo as suas atividades. Se ocorrer o rompimento do lisossomo, o extravasamento de 1, 2, uma pequena coisa, basicamente essas enzimas não têm uma atividade intensa num pH 7, 7,2. Então isso serve como uma certa proteção. Agora, vão existir doenças associadas aos lisossomos.
vão existir situações de necrose. E aí a gente pode ver o extravasar de muitos lisossomos, de muitas enzimas, e aí sim afetar a saúde ou o funcionamento das células. Mas essa diferença de pH é importante para o funcionamento. Então vamos pensar assim. O lisossomo realiza a digestão intracelular, que é a digestão no interior da célula. O lisossomo é uma vesícula. O lisossomo é uma bolsinha com um monte de enzimas chamadas de hidrolases ácidas. Alguns mecanismos são importantes para a célula promover essa digestão aqui dentro. Então vem por passo a passo. A membrana plasmática está abraçando, por exemplo, uma bactéria. A bactéria está sendo fagocitada. Fagocitose é um englobamento de partículas sólidas ou grandes. Pinocitose, englobamento de partícula pequena ou líquida. Então, partícula grande ou sólida como a bactéria abraça, a célula pode emitir pseudópodo ou falso pé, abraçar a bactéria e direcionar para o interior. Esse transporte a gente pode chamar de transporte em quantidade. Você vai falar, Sócio, eu estava estudando e vi que a fagocitose é um tipo de endocitose. Eu vou falar, é verdade. Endocitose é quando você direciona as coisas para o interior da célula. Então a fagocitose, a pinocitose são tipos de endocitose, transportes em quantidade. A membrana sofre umas mudanças e aí direciona coisas para o interior. A fagocitose da bactéria, englobamento de partícula sólida ou grande, vai formar uma bolsinha chamada de fagossomo. Fagos, comer, somo, corpo. O corpo que estava comendo. Abraçou, direcionou. Os lisossomos vão se mobilizar, eles vão se movimentar até essas bolsinhas, os fagossomos. Mas como que eles se movimentam? Existem sinais. Tudo ali dentro da célula tem sinalização. Aí a sinalização existente permite que o fagossomo vá se fundir ao lisossomo, que pode ser chamado de um lisossomo primário. Esse lisossomo primário, ele está ali, ele não está executando a digestão. Esse lisossomo primário contém as enzimas hidrolases ácidas. Agora, quando esse lisossomo primário funde-se com o fagossomo, com a bolsinha de fagocitose, ele vai dar origem a um vacúolo digestivo, também chamado de lisossomo secundário. Então você vai falar, ô Sócio, eu fiz algumas provas, estava lá, lisossomo secundário. Beleza. Esse lisossomo secundário foi produzido a partir dessa fusão do fagossomo com o lisossomo primário. Ou você pode encontrar vacúolo digestivo, mais comum vacúolo digestivo em algumas questões. Quando nós olhamos para o vacúolo digestivo, como o nome sugere, também é uma bolsinha. Nessa bolsinha você tem lá a bactéria e as enzimas promovendo a degradação ou digestão. Tem protease para degradar proteína, lipase para degradar lipídios, carboidrases para degradar carboidratos. Então vai ocorrer a digestão. Aquilo que é útil vai sendo transportado para o citosol e a célula pode utilizar. O que não é, vai formar um vacúolo residual, uma bolsinha que vai se movimentar, vai se fundir com a membrana e aí a gente vai ver uma tal de clasmocitose, que é um tipo de exocitose, jogar as coisas para fora, tipo eliminar esses resíduos da digestão. Então a gente pode chamar isso de clasmocitose. Clasmocitose, jogar para fora, como se fosse a célula descartando essas coisas para o meio extracelular. Então é um tipo de exocitose, direcionar as coisas para fora. Então vamos lá. Membrana abraçou, fagocitose. Formou o corpo ali, fagossomo. Corpo com aquela coisa estranha, uma bactéria, por exemplo, que estava sendo fagocitada. Lisossomo fundiu, formou vacúolo digestivo. Digestão de substâncias no interior, o que é útil vai sendo enviado para a célula, ela vai utilizando. O que sobrou, vacúolo residual, funde-se com a membrana e libera o conteúdo para o meio extracelular, numa tal de exocitose, especificamente chamada de clasmocitose. Então, essa aqui é uma referência que existe para a prova falar em lisossomos. Quando você olha nos pontinhos do SOST, nomes estranhos. Heterofagia, fagos é comer. Heterofagia é comer algo que vem de fora. Então, heterofagia é quando a célula
jogou para o seu interior, quando ela fez essa endocitose, ou de bactérias, ou de outras substâncias. Então a fagocitose, a pinocitose, substâncias que vieram de fora, entraram na célula, foram direcionadas para o seu interior, passam por um processo de heterofagia. Então o lisossomo vai degradar componentes que vêm de fora da célula. Isso é heterofagia. Autofagia. Auto significa próprio. O lisossomo pode estar ali de plantão, observando. Então a mitocôndria trabalha produzindo ATP, realizando respiração celular aeróbica, mas a mitocôndria já está velhinha, cansada. Os lisossomos se direcionam ali, se fundem as mitocôndrias e começam a fazer a digestão delas. Então eu tenho autofagia. Auto significa próprio, fagos comer. Então vai comendo, vai degradando componentes próprios da célula. Mas isso é importante para reciclagem. Isso é importante para reutilizar. Então existem autofagia de tecidos corporais nossos, lá na regressão da cauda do girino, alguns autores vão falar naquela reciclagem de coisas, regressão de membranas entre dedos associada à apoptose, que é uma morte celular programada, então as células vão se suicidando, mas é um suicídio todo programado da célula, e aí os lisossomos podem reciclar, reutilizar ali o que sobrar. Então isso vai ser autofagia. E você tem autólise em situações de necrose. Martelo no dedo, ficou roxo, bati o dedo no chão, dedinho no cantinho do sofá, quase arrancou a unha. E de repente você tem um trauma. As células vão morrer lá por necrose, que não é uma morte organizada. E aí a gente pode ter extravasar do conteúdo dos lisossomos, das enzimas para a estrutura das células, e esse conteúdo for grande, uma quantidade, esse conteúdo promover degradação, destruição dessa célula. Então a autólise seria esse extravasar de enzimas em casos de traumas ou situações específicas, e aí a gente tem a destruição desses componentes da célula. Na autofagia você tem as coisas organizadas, na heterofagia também organizadas. Nessa autólise não é tão organizado assim, mas pode acontecer, principalmente em situações, em casos de necrose, morte de tecidos corporais. Silicose e asbestose são doenças associadas aos lisossomos. Sílica, pozinho de sílica acumulado, inspirado, e pode chegar até as vias aéreas e se acumular. Asbesto do grego é o amianto, e essa substância também pode se acumular nas vias aéreas, nos pulmões. A célula pode ir recebendo essa substância, jogando para o interior, e os lisossomos vão lá tentar fazer essa digestão. Só que não consegue digerir. E mais a pessoa vai inalando essa substância, mais ela vai acumulando, mais vai acumulando o lisossomo, e aí a gente pode ver o acúmulo dessas substâncias, danos celulares, rompimento da membrana dos lisossomos, extravasar as enzimas e rolar uma tal de autólise também, e inativar ou destruir a célula. Então, doenças associadas aos lisossomos por substâncias poluentes como sílica e amianto. Você vai falar só, se eu estava estudando na faculdade, doenças por falta de enzimas ou expressão. Vou falar sim, lá na genética a gente vai citar isso e trabalhar esses detalhes. Então aqui eu preciso dessas palavrinhas sobre lisossomos. Foco na digestão intracelular. Geralmente a prova vai falar nas células animais. Você fala, mas eu fiz vestibulo e comparou com as células vegetais. E falou que vegetais, que fungos, não têm lisossomos. Eu vou falar, é verdade. Lá nos vegetais, nos fungos, a gente pode encontrar o vacúolo. Um vacúolo chamado suco celular. E esses vacúolos contêm lá enzimas digestivas. As substâncias são direcionadas para lá e lá ocorre esse fenômeno de digestão intracelular. Então, na comparação vegetal-animal, vegetal não tem lisossomo e a digestão ocorre no interior desses vacúolos sucocelulares que tem nas células vegetais. Nas células animais, lisossomos, origem no complexo de Golgi, as enzimas no interior do lisossomo sintetizadas no retículo rugoso, e a gente vê todos esses detalhes que eu abreviei para você. Preciso disso. Temos mais detalhes futuramente na nossa avançada. Você vai falar, isso é o básico. Eu vou falar, isso é o básico.
Peroxissomos. Somos significa corpo e peróxido, você vai lembrar do peróxido de hidrogênio, por exemplo, a água oxigenada. Então, substâncias chamadas de peróxidos. Em homenagem a esses peróxidos, peroxissomos. Esses peroxissomos apresentam no seu interior enzimas. A catalase, a urato-oxidase são algumas das enzimas. Nós vamos ver nos peroxissomos uma variação grande de tamanho, uma variação grande de conteúdo enzimático deles, bem mais variável que ocorre em relação ao lisossomo. Os peroxissomos também são vesículas envoltos por membrana, lá no interior as enzimas. E os peroxissomos participam de muitas reações chamadas de oxidativas. Por favor, eles consomem oxigênio. Tem vestibular, prova seletiva seriada que fala para você somente as mitocôndrias nas células consomem oxigênio. Mentira! Os peroxissomos também consomem oxigênio. Nosso fígado, por exemplo, uma grande quantidade de peroxissomos, um consumo considerável de oxigênio, principalmente em reações de detoxificação ou desintoxicação das células. Inclusive na participação da desintoxicação na presença de álcool, bebidas alcoólicas que os humanos ingerem. Você fala, opa, mas eu associei isso ao retículo endoplasmático liso, a degradar o etanol e os componentes por causa de enzimas na luz ou lúmen do retículo. Eu vou falar, ok, mas os peroxissomos também participam desse processo de detox, principalmente no nosso fígado. Nós teremos essa participação intensa. Então vamos para a sinopse. Isso aqui é o peróxido de hidrogênio, H2O2. O peróxido de hidrogênio muitas vezes é produzido em muitas outras reações químicas que ocorrem em nível celular. O peróxido de hidrogênio ele pode afetar o funcionamento da célula, pode ser tóxico, contribuir com a formação de radicais livres, substâncias que estão ali desequilibradas, que roubam elétrons de proteínas, de ácidos nucleicos, de lipídios e desestabilizam o funcionamento da célula. A catalase é a enzima envolvida, por exemplo, na degradação do peróxido de hidrogênio. Quebra a água oxigenada, libera água e oxigênio. Então, eles atuam nessa participação. Se eu pegar, furar um dedinho, uma gotinha de sangue, colocar num vidro e uma gotinha de água oxigenada, eu vou ver ferver. Na escola, às vezes, o professor faz uma experiência, pega fígado bovino e aí corta em pedacinhos, tritura e joga uma gotinha de água oxigenada. E de repente, aquilo ferve. Esse ferver é por causa da ação da catalase, quebrando o peróxido de hidrogênio, H2O2, e liberando o oxigênio. O ferver, o borbulhar, é a saída desse oxigênio, que nós conhecemos como O2. Então, reações oxidativas que consomem oxigênio, nós teremos participação dos peroxissomos. Beta-oxidação. A beta-oxidação também é realizada pelas mitocôndrias. A beta-oxidação consiste na degradação dos ácidos graxos, aqueles componentes que tinham lá nos lipídios. Então, o ácido graxo tem longas cadeias carbônicas. A gente consegue ir quebrando o ácido graxo e ver a formação do acetilcoenzima A, que vai entrar lá no ciclo de Krebs, na produção de energia lá nas mitocôndrias. Adoro biologia, mas eu só quero que você lembre. Eu posso associar o peróxido também, peroxissomo A, beta-oxidação. Isso vai facilitar o consumo, a utilização dos ácidos graxos como fonte de energia nas nossas células. Detoxificação, como eu comentei com vocês, também função associada a peroxissomo. E, nome estranho na tela, glioxissomo. Glioxissomo é um peroxissomo especialzinho. É um peroxissomo especial. É um nome bonito de um peroxissomo que faz a conversão de ácidos graxos em açúcares nas sementes de algumas espécies que foram estudadas em germinação. Então, esse nome é glioxissomo, células vegetais. Os peroxissomos também existem nas células vegetais, nas folhas. Vão participar de um processo que a gente vai ver lá na frente, chamado fotorrespiração. Adoro biologia! Mas esse peroxissomo
está lá na semente. Nas sementes faz a conversão ácido graxo em açúcar, passa esse açúcar para o embrião da plantinha que vai se desenvolver, promover germinação. Então o glioxissomo é um tipo de peroxissomo mais especializado nessa função, converter ácido graxo em açúcar, células de sementes dos vegetais. Resumindo o nosso rolê, os dois componentes de hoje, lisossomo e peroxissomo, são estruturas esféricas, envoltas por membrana. É uma membrana semelhante à membrana plasmática, com bicamada de fosfolipídio e proteína. Essa membrana está envolvendo enzimas e um conteúdo ali no interior. No lisossomo, um conjunto de enzimas, um pH específico devido a transporte de hidrogênio, bombeamento de prótons ali para isso. Então, uma diferenciação, um conjunto de enzimas geral ou gerais para a digestão intracelular. Conjunto de enzimas para a digestão intracelular. Nos peroxissomos, uma variação muito grande de conteúdo enzimático em tamanho, formação e outras funções específicas. A mais lembrada é a degradação do peróxido de hidrogênio, conhecido como água oxigenada. Então, deixe seu like, deixe seu comentário, sua dúvida, para você brilhar em biologia. E se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal para apoiar cada vez mais o nosso projeto. Bons estudos para todos vocês!